Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu companheiro de reflexões bíblicas, na qual tiramos dela força, fé, esperança, para que possamos vencer mais dias e dias trazendo tantas dificuldades que nos cercam, mas através da palavra, através da Escritura Sagrada, encontramos nela esperança para fazermos e sermos mais felizes. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão uma mensagem que possa ser aquilo que está faltando, talvez possa ser a resposta que procuramos muitas das vezes. E através das Escrituras encontramos histórias, encontramos fatos que fica tão semelhante à nossa vida hoje, que pode nos fazer ser um exemplo para mudarmos e sermos vitoriosos. Eu quero trazer nessa reflexão, primeiramente, no livro de Lucas, uma passagem bem conhecida de todos, que é a passagem do nascimento de Jesus, ou seja, da promessa dita da parte de Deus, trazida por um anjo, e dita para Maria, que ela seria mãe de Jesus. E nessa história eu quero trazer apenas uma mensagem, uma pergunta que ela fez para o anjo, e dessa mensagem, dessa pergunta, tirar esse conteúdo para nos edificarmos. A passagem está em Lucas capítulo 1 do Evangelho, no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Para cumprimento dessa história, onde eu quero chegar com a introdução desse estudo, está também em 1 Samuel, do livro de Samuel, no Velho Testamento, que fala de Ana, uma mulher estéril, casada, mas não poderia engravidar, porque Deus tinha fechado a madre, e isso para ela trouxe grande dor, grande tormento, grande sofrimento, para que ela pudesse entender o sentido de toda uma história. E está em 1 Samuel, quando diz assim, no versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que chora? Por que não come? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? O que eu quero complementar com esse estudo é exatamente isso: o vazio que nunca conseguimos preencher. É procurar entender por que muitas das vezes somos bem-sucedidos financeiramente, porque muitas das vezes temos pessoas que nos rodeiam, até mesmo que nos ama, mas há algo dentro de nós que nem mesmo nós conseguimos encontrar resposta, de um vazio, uma tristeza que está oculta, em que nós não sabemos o porquê, não conseguimos sentir alegria, ser paz, mesmo às vezes até bem sucedido, muitas vezes até bem conjugal, muitas vezes até bem relacionado à família. É sempre um vazio. Porque nossa vida, nossa natureza humana, elas são divididas em 3 repartições. Ela é dividida corpo, que é a física, alma, que é sentimento, e espírito, que é o que Deus soprou e nos fez alma vivente. Só que nós aprendemos a buscar o vazio do corpo. E muitas das vezes a nossa tristeza, a nossa opressão,
não está no corpo, às vezes está na alma, às vezes está no sentimento, às vezes está no espírito. Então começamos a percorrer várias formas, ou nos relacionar com várias pessoas, como a palavra diz, um exemplo, aqui por exemplo, a Bíblia diz que havia uma mulher, que essa mulher, chamada da cidade de Samaritana, ela era da cidade samaritana, de Samaria, e quando ela teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ela, depois de um diálogo, de uma conversa, Jesus disse para ela, que está em João 4, versículo 26, disse Jesus à mulher samaritana: vai, chama seu marido e vem cá. Pelo que disse a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e agora o que tens não é teu. Hoje vivemos um vazio, hoje vivemos vários tipos de relacionamento que não dura muito tempo. Vivemos relacionamento que ele inicia, mas durante um intervalo de tempo chega-se o final. E muitas vezes se relacionamos com vários tipos de pessoas. E terminamos e começamos novamente, terminamos e recomeçamos novamente. Talvez porque temos um vazio dentro de nós que não se encontra aqui na terra. Que não é, como disse Maria, não é tocado pelo homem, como Jesus. Maria não engravidou através do toque de José. E ao mesmo tempo, se você for ler, na passagem que acabamos de citar, em 1 Samuel, Ana tinha já um esposo, mas não conseguia engravidar. Há momentos na nossa vida que precisamos de uma presença do Espírito Santo. Muitas das vezes, a paz e a alegria que nós precisamos dentro de nós para sentirmos mais alegre, não vem aqui da terra. Mesmo ali, Maria, tendo uma vida, um preparatório para uma família, mesmo que José tivesse engravidado, não seria Jesus. Mas eu não quero citar como exemplo você se engravidar, eu quero citar o exemplo de que aquilo que era impossível para Ana, aquilo que era também impossível para Maria. Muitas das vezes tem coisas em nossa vida que não depende do ser humano. Muitas das vezes depende que venha do céu. Como um exemplo de um homem que ele era paralítico. E há 38 anos ele estava num lugar chamado Tanque de Betesda. E ali via multidões também em volta dele. Mas por 38 anos ele carregava aquela paralisia. E essa paralisia só pode ser curada quando realmente ele teve um encontro com Jesus. E o Espírito Santo, ele está tomando o lugar de Jesus no tempo dos discípulos. Porque quando Jesus disse que ia para o céu, ele disse em João Evangelho capítulo 14, que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, que estivesse conosco todos os dias, até a consumação do século. E a função desse Espírito Santo em nossa vida é exatamente ajudar nós em nossa fraqueza, em nosso momento de solidão,
como está aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Existe tristeza, existe vazios dentro de nós, que está faltando uma intimidade maior com o Espírito Santo. Mas talvez você diga para mim, mas eu acredito em Deus. Eu acredito na palavra de Jesus. Eu acredito no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que o inimigo, o demônio, o diabo, seja lá como você chama, também acredita. Só que os dois têm pensamentos e caminhos diferentes. O diabo caminha para o lado mal e Deus, que é o Jesus, como um homem, caminha pelo lado do bem. Mas não quer dizer que o diabo não acredita em Deus, que não saiba o quanto Deus pode fazer, e sente até medo, segundo a Bíblia diz, mas não tem comunhão com Ele. Não basta somente acreditar, não basta somente ter fé, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Assim, como muitas das vezes procuramos nos relacionar com pessoas em busca dessa paz, em busca dessa alegria, em busca desse comprimento, desse vazio que sentimos dentro de nós, que nem mesmo nós conseguimos explicar. Isso você não encontra numa religião. Isso você não encontra nas pessoas. Isso você encontra na presença de Deus, numa comunhão com Deus. Porque se você for como, por exemplo, esse paralítico que há 38 anos, ele não poderia andar, mesmo rodeado de pessoas em sua volta. Quando Jesus pergunta para eles, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, há 38 anos eu estou aqui. Mas no mover da água, quando eu penso em pular, ninguém me lança também. Hoje vivemos cercados de pessoas que estão cada um buscando aquilo que também nós buscamos. Formas de ser mais felizes, forma de ser melhor, forma de ter mais paz. E como diz naquele tanque de Betesda, quando movia a água, somente um poderia pular e ser curado. Ele, sendo paralítico, muitas das vezes não conseguia chegar a tempo. Existem casos que dependemos de milagre. E milagre existe. Mas o milagre ele existe quando nós buscamos essa comunhão com o Espírito Santo. Quando nós pedimos ao Espírito Santo que venha viver no nosso dia a dia. Porque era assim que Jesus fazia. Quando os discípulos iam atravessar o mar, e num certo lugar começou a haver um maremoto, um vento muito forte, e aquele vento estava pronto a levar o barco deles para o fundo do mar. E de repente Jesus foi ali, acalmou o vento e aquietou toda aquela fúria do mar. Ali não dependia da força ou da sabedoria daqueles marinheiros discípulos, mas dependia de um milagre. Assim também em nossa vida, muitas das vezes, precisamos de um milagre na nossa vida. Independente da crise, independente da situação, esteja você bem ou esteja você mal, a importância do Espírito Santo em nossa vida é grande. Muitas das vezes você pode estar cercado de coisas boas, de pessoas que te amam, de pessoas que farão tudo por você. Mas ainda mesmo assim, você se sente uma pessoa vazia por dentro. E muitas das vezes, esse espaço vazio é a presença do Espírito Santo. Ainda que
damos volta ao mundo, buscando essa paz, buscando essa alegria. E muitas das vezes essa solução está tão pertinho da gente, que só num clamor as coisas acontecem. O Espírito Santo está bem pertinho de você, o Espírito Santo está bem pertinho de mim. Mas eu quero dizer para você, não basta somente acreditar. É preciso ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. É preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo. Como eu falei, o diabo ele acredita em tudo isso. Mas são pensamentos diferentes, são pensamentos opostos. Assim como a palavra diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, porque têm os mesmos projetos, os mesmos pensamentos e os mesmos desejos. Mas também temos que entrar nessa parte para se tornar também como o pensamento deles, terem o mesmo pensamento que ele tem, que é para o lado do bem. Não é religião. Não importa qual é a denominação. Mesmo pessoas dentro de igreja, temos visto que pastores suicidaram, pessoas de igreja se suicidaram, porque muitas das vezes tinha uma comunhão com a igreja, mas não tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Podemos falar de Judas, que teve também um encontro e acreditou em tudo que Jesus falou, mas quando ele deixou a comunhão com Deus, com Jesus, o passo que deu levou ele ao suicídio. Eu não sei como está teu coração. Eu não sei como está a tua vida. Mas se estiver com todas as coisas boas que você possa ter, ainda está vazio. É a falta do Espírito Santo. E se não estiver bem financeiramente, se não estiver bem vida conjugal, como essa mulher samaritana que vive tentando se relacionar com várias pessoas para ser feliz. E mesmo assim, só quando ela encontrou Jesus, ela conseguiu achar a fonte, a água da vida. Eu quero dizer para você, não é a quantidade de amigos que você tem, não é a quantidade das pessoas que te rodeiam para te bajular, mas é como você será feliz na alma e no corpo. Eu deixo para você essa reflexão, para que você encontre a tua resposta do porquê você ainda não é ou se sente uma pessoa feliz. Busca mais intimidade com o Espírito Santo. Busca um encontro verdadeiro com Ele. Todos os dias. Que você vai ver que Ele vai preencher esse vácuo que tem dentro de você. Que nós não podemos ser como um paralítico, usando pessoas para nos fazer feliz. E quando essa pessoa sai, não somos mais felizes. Precisamos ser felizes para compartilhar a felicidade. Muitas pessoas estão procurando se relacionar em busca da felicidade e em vez de luz encontram trevas. Deixo para você essa reflexão e que possa Deus ajudar você a entender melhor naquilo que você precisa entender. Agradeço a tua atenção, agradeço esse momento que você compartilha comigo e que Deus possa te abençoar todos os dias. Amém? Fique com Deus.